Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 16. Colossenses capítulo 3, enganei vocês, não será só 16. Entendeu, né? Visto que Deus, a partir do verso 12, visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês devem também perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito do Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração grato. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. O Senhor nos escolheu para ser povo santo pertencente ao Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a frutificar frutos de salvação, frutos que revelem que somos ovelha do seu pastoreio, Senhor. Abençoa-nos nesse tempo, enquanto vamos estar refletindo também da sua palavra, assim como o Senhor nos abençoou através dos cânticos que foram ministrados, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, para receber a tua palavra. Dá-nos um coração aprendiz. Quanto a mim, meu Deus, que sejam as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração agradável a ti, Senhor meu, rocha minha salvação. Os irmãos podem sentar? Pastor Roberto, deixa eu te explorar um pouquinho. Traz um copinho d'água aqui, não deu tempo, eu pensei que ia ser, não deu tempo. Então, a nossa comunidade, né, está vivendo um novo tempo, né? Um novo tempo, composto muito, um novo tempo, mas nós estamos vivendo um novo tempo. E eu estava até conversando, né, com o pastor Marco, o pastor Roberto, como é importante, porque a gente não sabe por quanto tempo o Senhor nos mantém diante de um rebanho, no meio de um rebanho. Como é importante para esse primeiro momento que algumas coisas sejam consolidadas, não só no que nós chamamos de a equipe pastoral, mas os membros da igreja, como Célia disse, né? Nós somos membros fundadores, nós fundamos uma igreja. Olha que responsabilidade. Então é importante que, se cumprindo a palavra do seu Roberto, a palavra do meu pastor, o pastor Eduardo, as multidões se aglomerarem ali na frente, que nós estejamos aptos a inseri-los na vida de comunidade. Na vida de comunidade conforme os padrões da verdade e graça. Eu botei um videozinho no grupo da igreja, agora quando eu estava vindo, que é uma palavra do pastor Jeremias Pereira, que é pastor da 8ª de BH, 8ª Igreja Presbiteriana, e ele lá, um recortezinho no sermão dele, ele fala, comentando sobre o bom pastor dar a vida pelas suas ovelhas, ele fala, o bom pastor é o Cristo. Nós não damos a vida, a igreja dá a vida. É muito importante a gente compreender que toda a responsabilidade que é dada a um pastor que está à frente de um rebanho do Senhor, né, como subpastor do Supremo Pastor, ela é para os demais fiéis, como Paulo exorta a Timóteo, seja padrão para os fiéis, para que os fiéis, da mesma forma que você faz, façam-o também.
eu pretendo, né, se o Senhor assim nos conceder, caminhar um tempo com os irmãos pensando um pouco sobre essa questão de mutualidade. Os mandamentos de mutualidade, eles deixam claro para os mais atentos que tudo na igreja é para todos. Tudo na igreja é para todos. Não é para uma casta especial, né? A comunidade de fé no Evangelho, ela é de um corpo, onde a Bíblia diz que não existe nenhum membro do corpo mais importante do que o outro. Todavia, a mesma Bíblia diz que há uma liderança que é dada à igreja para servir a essa igreja, no aperfeiçoamento dos santos, para que esses entendam que tudo é deles, que tudo também é para que eles façam. E em um livro que eu li, entre tantos, né, que a gente está sempre lendo, o autor ele fala: quando o Senhor constituiu, né, através da sua palavra, a igreja como organismo, como organização, como os apóstolos começaram a direcionar, ele tinha uma igreja nascendo, e ele deu pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos membros dessa igreja. Mas ele comissionou a todos a fazerem discípulos. Em algum momento da história da nossa peregrinação até encontrar com o nosso Senhor, parece que a gente perverteu isso. Parece que a igreja se desocupou em alguma medida daquilo que é da sua natureza e centralizou na figura de uma liderança, ou às vezes na figura de um departamento. E em alguns lugares, no melhor dos mundos, a membresia participam com ofertas para missões, com ajuda quando precisa consertar um lar, quando precisa adquirir um equipamento. Ela entende que isso é o ela ser igreja. Mas um olhar mais atento para o que é ser igreja, ela é muito mais. E nós precisamos ser esse muito mais. Nós precisamos nos avaliar. Na primeira vez que eu preguei esse ano, eu falei a questão da nossa identidade, né? Quem somos, o que recebemos e o que devemos fazer. E hoje eu falei, né, o texto que nós lemos fala de aconselhar, instruir mutuamente. E é sobre isso que eu quero falar. A ideia que está na minha mente, que eu espero conseguir comunicar a vocês, é de pensar numa igreja como uma comunidade conselheira. E por comunidade conselheira, eu não estou falando exclusivamente do aconselhamento, porque o aconselhamento é uma forma de instrução. Em toda vez que eu estou instruindo filho, neto, amigo, eu estou ensinando, estou aconselhando. Essa tem que ser uma prática da igreja. A igreja tem que se ver responsável pela mútua edificação. Edificar uns aos outros é tarefa sua também, meu. E você precisa olhar para o Senhor da igreja, aquele que governa a igreja, e: Senhor, como eu faço? Me ajuda. Como eu cuido? Eu acabei esquecendo de trazer o computador, né? Quando eu botei a minha bolsa pequenininha aqui, eu lembrei: cadê o computador? Eu não vou poder projetar os slides, mas eu vou colocar para os irmãos depois lá no grupo. Tem um livrinho chamado A Treliça e a Videira, e ele parte de uma premissa, de uma parábola, né, com esse mesmo nome: A Treliça e a Videira. A ideia desse livro é trazer para a realidade de vida da igreja a distinção entre estrutura, treliça, e corpo, membresia. O autor ele vai apontando o problema que é muito comum nas igrejas hoje em dia, de ter um extremo cuidado com a treliça, uma grande preocupação com a treliça. Ele quer que essa treliça
reluza, resplandeça, fique vistosa, imponente, que alguém se admire. Nossa, que igreja linda! Nossa, que igreja bem equipada! Mas o interessante é que quando você vai em algum vinhedo, em algum lugar que tenha plantas que se desenvolvam sobre treliças, você não quer ver a treliça. Você vai em um lugar que tem videira esparramadas sobre a treliça, você não vai para lá ver a treliça. Você quer ver que tipo de uva, qual é o vinho que aquela uva produz. Não é a estrutura. O objetivo é que as uvas, os seus cachos, a planta que está sobre a treliça, usando essa como apoio, ela cresça e resplandeça de tal forma que você só veja a planta. Que às vezes, quem já teve oportunidade de ver uma planta dessa bem desenvolvida, você fica procurando como que ela está se mantendo. Você não consegue ver a estrutura. E a igreja é essa videira. Ela não é a treliça. O que o Senhor determina que brilhe e resplandeça a vossa luz não são as poltronas que seu Roberto separou para nós aqui. Não é esse ar-condicionado pulsante, louvado seja Deus pelo ar-condicionado. Em Campo Grande não faz calor, mas em Niterói, minha gente, você tem noção. Não é isso. Isso nos dá um conforto, isso nos dá uma condição favorável para estar se reunindo como povo de Deus. Mas esse não deve ser o foco das nossas energias, essencialmente. E muitas vezes, para manter o brilho da treliça, a estrutura, todos os nossos esforços, a nossa energia, os recursos financeiros se direcionam para lá. Enquanto isso, a planta que precisa crescer sobre a treliça não é cuidada da forma devida. Às vezes os móveis, os equipamentos da treliça estão sempre bem manutenidos, sempre funcionando, instrumentos bem afinados, tudo em dia. Todavia, a videira não recebeu adubo, a terra não foi revolvida próximo à sua raiz, a água não chegou até ela, e continua só a treliça aparecendo. Às vezes eu vejo aquele ferrugem que surge ali no vergalhão que prepara, que sustenta, que forma a treliça, e eu venho ali, lixo, raspo, bato, dou um zarcão, preparo e reparo. Mas às vezes eu não vejo um ramo quebrado da videira, que de repente precisa providenciar uma talazinha para que ele continue a crescer. Às vezes eu não percebo que já tem algumas pragas sobre as folhas, que o fruto já está vindo bichado. Às vezes eu não percebo porque o vinho que foi tirado na safra anterior foi muito bom, mas agora não presta. Mas a treliça está pintada, está tudo brilhando, está tudo novo. E os mandamentos de mutualidade, que nas palavras do Caio Fábio, são a argamassa que une a diversidade da igreja para a edificação de um templo, um santuário consagrado ao Senhor. Ele vai nos exortar a olhar para o outro. O alvo é o outro. É suportar uns aos outros. É interceder um pelos outros. É levar a carga um dos outros. É aconselhar uns aos outros. É cuidar da videira. E com isso nós não dizemos que a treliça não importa, mas
não é o mais importante. Talvez você tenha experimentado ou experimenta um lar, ou que você fala, não pode chamar de lar, é casa. É boa, é confortável, tem os equipamentos modernos, tem até ar-condicionado. Mas você talvez não tenha experimentado lá. Talvez você olhe e fale, falta alguma coisa para se tornar um lar. Como casa, tá legal. Mas falta alguma coisa. Porque as pessoas da casa é que são a videira. São as pessoas que estão lá que é a sua videira. Não é o mobiliário. Não é o equipamento mais moderno que você colocou em casa. Porque talvez eu e você possamos até estar pensando muito nisso. Essa televisão já não está tão boa. Esse ar-condicionado já não está gelando tanto. Talvez isso esteja diante dos nossos olhos. Mas a praga na videira não está sendo percebida. Então, que nós possamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Os dons da mutualidade e a saúde da videira. É certo que a igreja é marcada pela unidade e diversidade, mas entre unidade e diversidade, o Espírito Santo coloca a argamassa colorida da mutualidade. Mutualidade, troca, reciprocidade, cooperação, solidariedade. A igreja precisa urgentemente ser a serviço, a comunidade do serviço mútuo, sob pena de ser uma planta subnutrida. Eu ouvi um pastor falar algumas 2 semanas atrás do fenômeno dos desigrejados dentro da igreja. O desigrejado dentro da igreja, morador da sua casa. Não tem aquele filho que parece que virou um morador da sua casa, ele não é membro da família, que pode cair o telhado que não diz respeito a ele, ele se esgueira entre os entulhos e vai embora indiferente o que está acontecendo. Ele não sabe se falta água, se falta luz, se falta internet, não sabe por quê, não procura saber, ele está alheio. Esse é o crente desigrejado, que está na igreja, mas ele está igual a alça da xícara. É só um adornozinho, você vai estar lá, mas às vezes você nem pega na alça, você pega no corpo da xícara. E dependendo da casa, né, se não for daquela que joga fora, você vai encontrar ali uma xícarazinha de estimação que está sem alça. E tem, infelizmente, na comunidade que ainda não está lá com os milhares, talvez esse fenômeno ainda não esteja acontecendo. Mas à medida que o corpo, que o volume vai se agigantando, começa a surgir aquelas pessoas que quando não estão, ela é indiferente, é como a alça da xícara, que se tiver legal, mas se não tiver, legal. Eu uso a xícara. É aquela pessoa que não obstante está domingo após domingo, ou no nosso caso aqui também, quinta e domingo, mas ela está alheia. Ela não entendeu uma coisa que Célia falou hoje. Nós plantamos essa igreja, nós temos responsabilidade. O membro desigrejado, ele só pensa nele. Ele se serve, veio aqui, o que ele veio buscar, ele recebeu? Não sei o que veio buscar, né? Mas o que ele veio buscar? Recebeu? Beleza. Bom domingo, boa semana. Beijo, tchau. Ele é o desigrejado. Ele é o desigrejado. Ah, não, desigrejado é que não tem igreja. Não. Desigrejado também é aquele que não liga para a igreja. Ele até vai.
mas não lamenta se não for. Ele está indiferente aos problemas do corpo. Aconselhai-vos uns aos outros. Paulo, no capítulo 4 da carta que nós lemos, entre os versos 12 e 16, ele registra conselho e instrução a Epáfras. E ele termina recomendando que esse deve ser o comportamento de todos aqueles que foram chamados para ser povo santo do Senhor, escolhidos para ser povo santo do Senhor. Instruir e aconselhar mutuamente. Em Colossenses, ainda em Colossenses, no verso 3,16, ele diz que habite, que Cristo, pela palavra, habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Na literatura grega diz que existem 3 tipos de pessoas que erram. Comumente, entre os filósofos, eles dizem que tem 3 tipos de pessoas que erram. Os que não sabem e não perguntam, os que sabem e não ensinam, e os que ensinam e não praticam. Os 3 estão errados. Por que não perguntou? Eu quero entender melhor como isso funciona. Eu preciso ter mais clareza disso. Por que não derramou se você aprendeu? O Hernandes Dias Lopes fala: nós não somos represa, mas somos como rios caudalosos, que à medida que passa vamos alimentando. O conhecimento ele não deve ser represado. O conhecimento de Deus deve ser compartilhado. Por isso que é ensinem. Voltando mais uma vez a Paulo a Timóteo, ele diz: o que de mim aprendestes, ensinem a outros, para que ensinem a outros. E em Colossenses, como nós lemos, é mandamento: instruam e aconselhem. Você já parou para pensar o quanto você pode estar sendo negligente com essa ordem que lhe é dada, com essa missão que lhe é confiada, de ser um instrumento do Senhor a instruir uns aos outros? Há 2 tipos de instrução, né? A instrução que você vai de encontro ao incrédulo, ao perdido, né? Pai, uma exortação sobre isso no livro do profeta Ezequiel, que ele diz: se você vê o perdido continuar pelo seu caminho de perdição e você não o advertir desse seu mau caminho, de ti eu requererei o sangue. Se eu vier diante dele, colocar uma pedra e ele morrer no seu erro, de ti eu requererei o sangue. Da mesma forma, se você vê o seu irmão se desviar do seu caminho de justiça e você não adverti-lo desse descaminho, e eu, o Senhor, vier diante dele, colocar-lhe uma pedra de tropeço, e ele tropeçando nela, via morrer no seu erro, de ti eu cobrarei justiça. É uma responsabilidade que paira sobre a igreja, de estar atento ao outro, olhar para o outro. Assim Jesus fez conosco. Ele olhou para cada um de nós. Acerca da instrução e aconselhamento, nós afirmamos que ensinar o irmão é mostrar e explicar a eles os princípios bíblicos, de modo que ele o entenda e tenha a possibilidade e vontade de aplicar na modificação do seu comportamento. Seja um pai, uma mãe, um professor, pastor, irmão, cônjuge, colega de trabalho, esses são alguns instrumentos que Deus usa para trazer a clareza. Paulo fala em Efésios capítulo 3, que nós somos comissionados a trazer esclarecimentos a todos. A missão de ensinar, ela vai ter a justa medida para cada um.
Mas nenhum está isento, nem naturalmente, e nem na sua vida de fé. Porque naturalmente você vai estar ensinando, mal ou bem, mas você vai estar ensinando. Coisa certa ou coisa errada, mas vai estar ensinando. O ensino acontece o tempo todo, seja de maneira intencional ou não, você está sempre ensinando. Mas o aconselhamento, para o desenvolvimento de uma comunidade conselheira, passa por eu me importar com o outro. Sim, passa por eu me importar com o outro, mas passa também com o outro ser ensinável. Existe a necessidade de humildade em quem ensina, mas também em quem precisa ser ensinado. Efésios capítulo 5, no verso 21, diz que sujeitai-vos uns aos outros. Esse é o desafio da humildade. A gente falando aqui em Efésios no ano passado, teve uma parte que a gente explicando sobre a humildade ali no texto de Efésios. Humildade é um poder domesticado. Eu poderia me levantar e ir embora, ninguém vai me segurar, mas eu vou controlar esse meu ímpeto de não ouvir a instrução, a correção, e vou acolher. Eu poderia não estar, mas eu estou naquele lugar para ser corrigido, consolado, exortado, animado, abraçado. Eu poderia levar a últimas consequências o exercício do meu direito, mas eu abro mão em prol da causa do Evangelho para que aquilo não se torne um escândalo. Isso é um exercício de humildade. A humildade precede a sujeição, a sabedoria e tudo mais. E para que nós nos tornemos uma comunidade conselheira, nós precisamos ter como marca entre nós, somente o Senhor seja glorificado. Que entre nós, somente o Senhor seja digno de louvor e exaltação. Que em nós seja uma marca evidente de humildade. Para ir ao encontro do outro, para receber o outro. Paulo fala que uma comunidade conselheira, uma comunidade que se instrui mutuamente, ela tem relacionamentos não fingidos, né? Ele fala em Colossenses, se eu não me engano, me falha a memória, vocês são melhor de Bíblia, usando a fala do meu pastor. Ele diz: meus irmãos, que o seu amor seja sem fingimento. Ame de verdade, se aborreça de verdade, seja verdadeiro no seu relacionamento, se interesse de verdade, pergunte querendo resposta. Tá bem? Pergunte querendo resposta, esteja pronto para receber. Não estou precisando conversar, e esteja pronto para ouvir. Relacionamentos não fingidos, não só de aparência. Aquele tapinha das costas, né? O abraço urso. Lembrando que o Senhor nos fez pertencer à mesma família, por isso nós temos que desenvolver intimidade. Que assim como o Senhor nos conhece pelo nome, nós devemos conhecer o nome dos pertencentes à nossa família. Assim como o Senhor se preocupa com o detalhe da nossa vida, nós devemos nos preocupar. Isso não tem a ver com fofoca, tá, gente? Se preocupar com os detalhes da vida do irmão. Porque às vezes pode parecer para você um detalhe, mas às vezes aquilo ali está funcionando, está conforme ele pretendia, é muito importante. Isso nos leva para o terceiro ponto, para uma vida de aconselhamento mútuo que torna uma comunidade conselheira: conhecer profundamente. Deseje conhecer o seu irmão. Deseje conhecê-lo. Procure saber o que ele está sofrendo. Procure saber o que ele está precisando. Procure saber por que ele não veio. Às vezes uma carona, às vezes a passagem, às vezes está um tumulto em casa.
Não finja interesse, se aprofunde no relacionamento. Nossos relacionamentos são muito facilmente se tornam superficiais. Pare e pense. Quanta dificuldade às vezes você tem. A gente verbaliza, entre nós não tem segredo, marido e mulher. Quantas coisas é tão difícil de você perguntar ou falar. Quanta coisa você quer falar e às vezes você não vai falar. Quantas coisas você quer saber, mas porque os relacionamentos não são aprofundados. Né? Falando aos casais, um pastor muito conhecido fala, uma mulher, uma conselheira, às vezes a gente como casal pensa que intimidade está associado ao ato conjugal, mas não. Intimidade é estar como Adão estava diante de Deus, e assim que o pecado entrou, ele tentou se cobrir. É estar nu, alma despida, não haver um recôndito sequer que aquela pessoa que está do seu lado não tenha a liberdade para entrar. Isso é intimidade. Relacionamentos profundos, ligados em assuntos do coração, desejos por Deus. Estou terminando, meus irmãos, para a gente passar a liturgia da ceia. Busque conhecer o que está influenciando a vida dos seus irmãos. Esse é o quarto passo. Nós podemos ajudar uns aos outros sabiamente, desejando conhecer o coração e as influências mais significativas para a vida dele. Porque o nosso coração está sempre tramando alguma coisa. A nossa máquina chamada coração, ela está sempre tramando, sempre arquitetando algo, sempre pensando no que vai fazer, no como revidar, no como dar o troco, como prevalecer, como fazer ver a vitória, como fazer ver o jogo virar. Está sempre tramando, sempre. Está lá. Quinto, seja pessoal. Vou terminar aqui no quinto. Seja pessoal. Saiba o nome. Quando estiver orando, ore o nome. Estou orando por você, sério. Eu vou orar por você. E lembre o nome dele, dele, na hora que você estiver orando. Lembre da pessoa. Às vezes eu fico agoniado quando alguém... Eu falo, meu Deus, eu esqueci o nome da pessoa. Meu Deus do céu, eu pedi oração. Esqueci o nome. Se incomode com isso. Eu não sei. Pedi oração pela filha. Qual é o nome da sua filha que não está aqui? Qual é o nome do seu filho ou do seu esposo que não vem? Qual é o nome? Pode deixar que o nome dele estará nas minhas orações. Não que Deus não saiba quem é. Mas te aproxima, te dá a ideia de que aquela pessoa pertence ao teu círculo. Seja pessoal e ore. Vou ler aqui as considerações finais para a gente terminar. Por fim, para todos nós, Provérbios 19, do 20 ao 21. Ouça conselho e aceite instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Ouça conselhos, Provérbio 12, 15. Aconselhe e ouça. O caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Provérbios 11, 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai. Mas na multidão de conselho, ou de conselheiros, como algumas traduções são registradas, há sabedoria. Aprender é descobrir. Por fim, aprender é descobrir. Fazer é demonstrar. O que você sabe? Ensinar é compartilhar. Vamos orar. Eu vou estar passando em seguida aqui para o pastor Marvel, para ele estar dando sequência aqui do nosso momento de ceia. Sentado mesmo. Deus bendito, habite ricamente em nosso coração a tua palavra. Seja santificado o Senhor Jesus Cristo em nossos corações.
de maneira que nós possamos, como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, estender a mão, acolher em abraços, nos preocupar, ter intimidade, ser pessoal, Senhor, e verdadeiramente, Senhor, se preocupar com os nossos irmãos. É desafiador em meio a nossas vidas tão corridas, nossos eventos, as nossas atividades, nossa agenda, Senhor. Mas foi para isso que o Senhor nos chamou. Nos ajude a parar e ouvir, parar e sentir e se dedicar a fazer, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Amém.